Opa, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe 5 indicações para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre a banda Gypsy Punk Gogol Bordello. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que volta e meia eu falo deles, isto é porque depois do YouTube, obviamente, eles são a minha banda preferida, eles são a minha vice-banda preferida e eles são muito diferentes do que eu tô acostumada a falar lá nas minhas redes sociais. Então, assim, tem muita gente que conhece, muita gente que curte, tem muita gente que acha bem ruim e tem muita gente que nunca ouviu nem falar. Então, por isso, eu tô inaugurando esse quadro aqui no canal, 5 músicas para conhecer determinado artista, e eu vou começar com o Gogol Bordello. O Gogol Bordello é uma banda de punk rock, mais especificamente voltada ao Gypsy Punk. Isso porque eles misturam instrumentos de uma banda de punk rock normal, como guitarra, bateria, com outros instrumentos como violino, acordeon, tambores. Totalmente esse conceito de gypsy que tem a ver com a temática da banda, vocais que são uma mistura de vocal normal com gritaria, tem vocal feminino, eles misturam um pouco das línguas, eles cantam basicamente em inglês, mas eles também têm trecho de russo, também tem partes de espanhol, de vez em quando em português. A primeira impressão parece que são um bando de loucos falando somente sobre festa, trago, mistura de etnias e tudo mais. E realmente eles são isso. Só que eles usam isto para falar de outros temas muito importantes como autoconhecimento, resiliência e principalmente que não existem limites territoriais para a criatividade e muito mais. Como a banda era formada por diferentes pessoas de diferentes países, eles carregam muito esse conceito de imigração, de expandir a consciência além dos limites impostos pela mente e pelas fronteiras. Ah, por essa você não esperava de um bando de doidos, né? De doidos eles não têm nada. Não, eles têm sim, mas eles também têm essa parte muito interessante. A banda surgiu em 99, então ao longo de 7 álbuns oficialmente lançados, eu tenho a tarefa bastante difícil de escolher só 5 músicas para indicar pra vocês. Mas eu vou tentar. Não tem como começar a falar de Gogol sem citar o Wanderlust King, que é, para muitos dos fãs e para muitas das pessoas que conhecem, a porta de entrada principal para essa banda. Foi a minha porta de entrada, diga-se de passagem. A música é do disco Super Taranta, de 2007, e ela traz justamente esse conceito de viajante, de pessoa que desbrava vários lugares e que traz essa essência cigana, essa essência divertida, contadora de histórias e tudo mais. Esse disco todo, aliás, ele é meio baseado nesse conceito de festa, tanto que basicamente todas as músicas têm determinado momento que o Eugene, né, que é o vocalista, ele grita "Party!" o tempo todo, porque realmente esse conceito do disco, ele é muito baseado nisso. Esse disco também tem outras músicas muito boas como Alcohol e American Wedding. E se você quiser se aventurar ainda mais, eu recomendo My Strange Ankles From Abroad. E se você quiser se aventurar de verdade, Suddenly. In fact, I will not be found anywhere, not in Nevada. Eu poderia indicar o disco Transcontinental Hustle inteiro, porque é o meu álbum preferido. Esse disco foi produzido pelo Rick Rubin, que é um produtor que já ganhou o Grammy várias vezes e já trabalhou com artistas muito grandes como Red Hot, Lady Gaga, Rage Against the Machine e muito mais. Transcontinental Hustle, que é a faixa título, né, desse disco, ele é um disco totalmente inspirado na experiência que o vocalista Eugene teve quando morou aqui no Brasil. Sim, ele morou aqui no Rio de Janeiro durante um tempo, e essas experiências que ele teve aqui, elas são muito retratadas nas músicas, e tem outras músicas principalmente que falam sobre outras partes do Brasil, como Inaminsame em Pernambuco, Uma Menina, e entre outras. Mas a gente consegue perceber esse espírito de brasilidade em várias outras faixas. Inclusive o clipe de Transcontinental, ele foi gravado no Rio de Janeiro. Por questões de selo, esse é o único disco que não tem no Spotify e nenhum outro reprodutor, e isso é uma bomba, mas ele está disponível inteiro aqui no YouTube para você conhecer, eu recomendo que você conheça. Bom, esses 2 discos do Gogol que eu citei aqui, inclusive eles são uma sequência do outro, eles são uns discos que eles resumem bastante esse conceito de festa, de mistura de etnia, de mistura de experiências, de culturas, de uma forma muito positiva, muito descontraída. Eles têm algumas canções mais cabeça, mas o foco aqui realmente é essas experiências, essas trocas, essas diversões mesmo. Mas as coisas começam a ficar um pouquinho diferentes nos próximos discos. I came back to my hometown incognito to forget about... A partir do 6º disco, né, que é onde tem essa música que eu indiquei agora, o disco que se chama Pura Vida Conspiracy, ele traz em todas as composições, composições que não são somente do Eugene, né, o vocalista, mas também de outros membros da banda. E isso enriquece, lógico,
traz outras experiências. E esse disco, lógico, todos os discos do Gogol Bordello, eles têm muitas letras, como assim dizer, cabeça, reflexivas, sobre expansão da mente e tudo mais. Mas a partir de Pura Vida Conspiracy, isso fica bem claro em letras como a própria My Gypsy Autopilot, né, que é a minha preferida do disco. Esse disco, ele é muito legal e ele é mais tranquilo de ouvir, assim. Se você não gosta daquela coisa de gritaria, de festa, de loucurada, esse disco ele é bem mais suave, assim. Lógico, ele ainda tem uma essência pegada, eles não deixaram de ser uma banda punk, mas eles também têm essa pegada mais suave nesse disco e no próximo mais ainda. Minha quarta e penúltima indicação é justamente do disco mais recente deles, Seekers and Finders. Seekers and Finders é a faixa título desse disco e ela tem uma participação da cantora Regina Spektor, que traz uma coisa muito mais acessível ao grande público, muito mais, não vou dizer comercial, porque não é como se Gogol Bordello fosse tocar nas rádios e tal, mas ela faz com que o grande público compreenda melhor a obra deles, que é mais rústica, que é mais difícil de se entender. E o Seekers and Finders, ele traz essa mesma essência que eles ainda têm, de tudo isso que eu já falei anteriormente, mas de umas melodias muito menos loucas e bem mais acessíveis ao grande público, para quem está começando a conhecer. Para quem está começando a conhecer o Gogol, eu acho que esse disco é bem interessante, mas não é o mais legal de todos, na minha opinião. A minha última e não menos importante indicação do Gogol é a música Undestructible, que faz parte do disco Gypsy Punk's Underdog World Strike. Então, sabe tudo isso que eu falei antes sobre discos que falam muito sobre festa, experiências culturais e discos que são mais acessíveis, mais cabeça? Então, o Underdog, ele é um disco que não tem nada disso, mas ao mesmo tempo ele tem tudo isso de uma forma muito mais punk, muito mais bruta. Esse disco com certeza não é pra você ouvir quando você não tá acostumado com esse tipo de música, senão você vai achar estranho. Depois que você já estiver mais habituado com o Gogol, é meu conselho, né? Lógico, isso aqui não é uma ditadura de regra de como é que você tem que fazer e tudo mais, não. Mas eu acho que se você curte esse estilo de música, se você já tá mais habituado, você vai lá e ouve. Agora, se você nunca ouviu nada, se você só ouviu Wanderlust King, você ir pra esse disco é meio estranho, assim, talvez você não goste. A primeira vez que eu ouvi esse disco, eu achei ele muito esquisito, e hoje ele é um dos meus preferidos, né? Depois que eu já conheci o resto, depois que eu já compreendi e tudo mais. Undestructible é uma música muito profunda, muito emocionante, muito incrível, assim. Ela é de uma força, porque o Eugene, ele é um artista que foi refugiado, ele é ucraniano, então, assim, ó, tem toda essa carga de imigrante, de buscando o seu objetivo na vida, buscando a sua essência, e isso é muito presente em todos os discos, mas nesse disco, Underdog World Strike, ele é marcado isso de uma forma muito crua, e por isso que eu acho esse disco tão incrível, mas torno a dizer, não é um disco fácil a primeiro ouvido. Outras músicas muito boas desse álbum são Sally, Star Wearing Purple, né, que é uma música bastante conhecida, né, que foi a trilha sonora do filme Uma Vida Iluminada, e a maravilhosa Not a Crime. Bom, pessoal, eu falei que eu ia falar só 5 músicas, acabei falando muito mais, acabei entrando adentro na obra dos discos deles, mas eu não consigo, uma banda que eu gosto muito. Foi muito difícil eu falar só de 5, tanto que eu não falei só de 5, acabei falando muito mais. E é isso, pessoal, se vocês gostam desse estilo de música mais punk, mais que mistura diferentes instrumentos, vai no Gogol Bordello, porque é muito bom, uma banda muito rica. Não só nas letras, mas também na cultura que eles trazem nos shows, nos clipes e muito mais. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse quadro novo aqui no canal, que eu não sei se vai ser fixo ou se vai ser só quando eu tiver afim. Mas se você tiver gostado desse vídeo, não esquece de clicar no gostei e se inscreve aqui no canal, tá? Tchau!